Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre a solitude materna. Hoje eu estou grávida de 4 meses e desde o início eu tenho refletido sobre alguns assuntos e pesquisado bastante sobre a maternidade e eu resolvi trazer assuntos que eu achei muito importantes serem abordados, mas que nem sempre eu vi isso sendo exposto. Por exemplo, a solitude materna. Uma coisa que ninguém te conta é que gestar é solitário. Você não tá sozinha, mas você se sente sozinha o tempo todo. São muitas coisas acontecendo, muitas informações, pessoas querendo te falar alguma coisa o tempo todo. Você tá descobrindo, você tá sentindo coisas novas e tem um ser crescendo dentro de você, que ele tá sendo gerado. Vem muitos questionamentos, sim, e ninguém consegue de fato compreender o que é que você está sentindo. Quando foi que eu me vi diante desse termo, a solitude materna? Quando eu estava sentindo muitas coisas da gestação em si, tendo muitas emoções, muitas dúvidas, muitos pensamentos, tudo muito intenso, e eu não conseguia dividir isso com ninguém. Eu tenho uma rede de apoio incrível. São pessoas assim que eu sei que eu posso contar a todo momento. Eu tenho ao meu lado um companheiro maravilhoso que está vivendo intensamente esse processo comigo. Mas ninguém consegue entender o que é o gestar. Ninguém consegue entender o que você está passando naquele momento. Então, por mais que eu conversasse com as pessoas, buscasse não respostas, mas querer dividir o que eu estava sentindo para ver se aquilo amenizava em mim, ou até me traziam, se essas pessoas poderiam me trazer algumas respostas em específico, eu vi que ninguém de fato entendia o que é que eu queria dizer, porque ninguém estava sentindo o que eu estava sentindo, sabe? E, assim, por exemplo, também, até o próprio mal-estar da gestação, para mim foi muito tranquilo. Eu senti sim enjoos, mas eu não cheguei a vomitar em momento algum. Eu tive algumas coisas em específico que me enjoavam, que eram cheiros fortes e sabor forte da comida. Então, por exemplo, eu fiquei sem comer comida feita com alho durante os 3 primeiros meses. E assim, eu não conseguia nem descascar um alho. Não conseguia de forma alguma. E até esse mal-estar, quando você fala pra uma pessoa, eu estou com mal-estar, a pessoa entende que você não tá bem, mas ninguém sabe o que de fato você tá sentindo. E eu usei isso como um exemplo para tudo que acontece também com relação à gestação. Mas eu acho que o mal-estar ele é algo mais frequente, né, nas mulheres. Me vi também com algumas questões que eu consegui esclarecer sozinha, buscando informações. E eu acho que a maternidade inteira, por si só, ela é isso. Ela é justamente o você se informar sobre tudo que está acontecendo, sobre o seu corpo, a sua mudança no corpo em si, a mudança hormonal, mudança emocional, a mudança de apetite e até com o neném. O que está acontecendo com ele? Uma coisa que eu tenho, que eu acho muito bacana, é o aplicativo Baby Center, que toda semana ele me fala como é que tá o neném. E ele me dá um resumo de qual o tamanho do neném, o que ele já tem, o que ele já faz. E ao lado também um resumo de o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, quando eu finalizei o 3º mês, ele me deu um resumo, né, do neném, do tamanho dele, e pra mim ele já colocou assim que os enjoos iriam passar a partir daquele momento, que eu já começaria a me sentir melhor, com mais disposição. E é fato, assim, o aplicativo em si, pra mim, ele é completo, ele é perfeito. Mas ele me responde só questões físicas, fisiológicas, mas não emocionais, que eu acho que ninguém vai de fato me responder, só eu mesma. E as respostas elas vêm junto com a informação, assim como com relação
ao parto, à amamentação, a fazer um enxoval. Eu demorei umas 2 semanas pensando como que faz um enxoval e pesquisando até eu de fato criar coragem para sentar e fazer o meu enxoval, a minha lista de enxoval. Porque é muita coisa e assim, mãe de primeira viagem, a gente não tem nada, né? Aqui nunca passei por isso antes de comprar coisinhas do zero para um ser que vai vir. Então a gente aprende muita coisa. Eu me lembro de aprender termos, por exemplo, quando a minha irmã engravidou, que eu não sabia o que era um body. Mas assim, isso foi há 13 anos atrás. Eu não sabia o que era um coeiro. E eu lembro de aprender naquela época, e eu sei até hoje o que são essas coisas, o que já ajuda. Mas ainda assim, quando é nosso, quando é com a gente, é diferente. Hoje já tem coisas a mais que também não tinha há 13 anos atrás e que eu fui descobrindo agora, conforme eu fui pesquisando. Então eu acho que sim, passar por esse momento que é muito intenso, mas você ter uma rede de apoio e você ter informações à sua disposição faz muita diferença. Muita diferença. Mas ainda assim, você, mãe, passa sozinha. Você está gerando esse ser e só você está gerando ele. É sua responsabilidade se alimentar bem, se manter bem, beber água, fazer exercício físico. A partir de agora, né, eu já estou liberada e recomendada a fazer. E não é algo que eu posso opinar sim ou não. Faz bem pro neném e pra mim. Então é tipo, botar na lista e de fato fazer, sabe? Então eu tenho buscado melhorar isso tudo diariamente. Aos pouquinhos comecei pela ingestão da água, me propus a tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Uma coisa que ajuda muito, ter uma garrafa grande, aqui cabe mais de 1 litro de água, isso me salva muito. Agora que eu passei das 12 semanas, hoje eu tô com 14 semanas, eu busquei a me alimentar melhor, porque antes eu de fato estava me alimentando apenas com aquilo que eu conseguia pôr no estômago. Se eu conseguia comer bolacha de água e sal, era o que eu ia comer. Hoje não, hoje eu faço questão de ter uma refeição bem feita, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tô me atentando à ingestão de sal, óleo, açúcar, porque eu sei que não faz bem, nada disso em excesso. Tem o básico, né, que a gente já corta desde o início, comidas que tem que ficar sempre atenta com relação, por exemplo, legumes crus, frutas com casca, sempre tudo muito bem higienizado. E a gente vai tomando essa consciência e vai fazendo, porque você não faz só por você, é por você e pelo neném. E vai ficando mais leve. Todo esse sentimento, ele vai ficando mais leve. Não é de um dia para o outro, não é. Eu tô hoje no meu 4º mês e eu levei esses 4 meses iniciais para passar por essa onda, sabe? Para passar por esse primeiro momento inicial de impacto, chuva de informação, de sentimentos, de sensações e de dúvidas. Mas eu passei. Hoje eu já tenho outras questões para serem trabalhadas, mas eu ainda tenho 5 meses pela frente. E hoje eu aprendi a me acolher, a acolher o que é que eu tô sentindo e solucionar isso tudo. Porque quem vai correr atrás de amenizar isso tudo sou eu. Sou eu que tenho que fazer. Porque a minha rede de apoio não tá sentindo o que eu tô sentindo. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo, eu vou superando, eu vou vivendo, eu vou sentindo. E é muito gostoso, não romantizando a gestação. Eu não vou nem falar maternidade porque eu ainda tô no primeiro passo dela, né? Mas não romantizando a gestação, porque não é fácil e para muitas mulheres é muito mais difícil. Eu já me sinto super bem comigo mesma só pelo fato de eu não ter passado mal. Todo o mal-estar que eu senti foi muito leve. Era mal-estar que não me impedia de comer, que não me impedia de fazer as minhas coisas. Só ficava ruim, mas passava, eu continuava fazendo as minhas coisas normais. Então eu sei que pra mim já foi fora da curva, eu fui a exceção. Mas apesar disso, né, dessas questões, é um momento muito bonito, é um momento único.
E como dizem, né, apesar de uma mulher talvez gerar 2 ou 3 filhos ou mais, cada gestação é única, assim como cada filho é único. E hoje eu já me sinto muito bem com relação a tudo isso, todas essas dúvidas, questões e sentimentos, mas eu sei que é uma caminhada e a gente vai passando, né, um dia de cada vez. Eu li uma frase esses dias que falava mais ou menos assim, que eu descobri com o mar que só tem uma forma de se passar por grandes ondas, mergulhando. E para mim a gestação tem sido exatamente assim, você vive o processo. Você vive aquele momento e é um momento de cada vez. Antes de eu engravidar, eu pensava assim, que quando eu estivesse grávida, a todo momento eu me referiria ao meu filho como uma bênção, porque eu não queria de forma alguma que nem por um segundo ele se sentisse rejeitado ou não amado. Então, desde o momento em que eu descobri a gestação, foi a primeira coisa que eu mentalizei, que ele já é muito amado, muito amado. Eu quis muito vivenciar isso tudo que eu estou vivendo hoje. Eu amo muito meu filho. E é um processo intenso. Não é sobre estar preparada antes ou não para engravidar, ou você estar preparada agora para receber a criança. Não é sobre isso. É sobre sentimentos e como você lida com os seus sentimentos, com as suas emoções, quando várias coisas estão acontecendo com você ao mesmo tempo. É um turbilhão de coisas. E quando você vê que é só você que pode dar conta disso, você entende o que é a solitude materna. E aí você acolhe todos esses sentimentos e mergulha na onda. Porque passa. Eu ainda tenho 5 meses de gestação pela frente, mas os 3 primeiros meses que eu tanto ouvi que seriam os mais difíceis, eu já passei. É isso, eu senti de compartilhar, porque quando eu me senti no meio da onda, eu não vi outras mulheres falando sobre isso. Eu encontrei, eu acho que 2, uma que eu vi comentando sobre a solitude materna e ela foi julgada por isso, porque as pessoas julgaram ela como uma pessoa ingrata pela rede de apoio que ela tinha. Só que a questão não é ter ou não rede de apoio, é o você lidar com tudo isso sozinha. E eu li um texto também falando sobre isso, né? Sobre essa intensidade da gestação. Então eu senti de trazer aqui, porque pode ser que isso ajude outra pessoa também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.